Quando as coisas estavam nascendo, a igreja estava nascendo. Já havia tudo isso, imagina, no final, no acabamento. E na segunda carta, no capítulo 3, ele fala acerca do fim dos tempos. De fato, havia uma expectativa de que sempre estávamos vivendo no fim dos tempos. 2000 anos depois, imagina como já está. É triste. Não sobra nada. Não sobra nada. Naqueles dias, quando a igreja estava nascendo, quando o que existia era o de melhor que havia. Se no começo estava naquelas condições, como será no fim? Dor. Mas aí eu encontro também a alegria e o conforto. Onde encontro o conforto e a alegria? Nestas cartas em todos os lugares. Por exemplo, quando ele fala de Timóteo, Timóteo que é fiel, somente há um em quem se pode confiar. Então temos o testemunho. É possível vencer em meio a toda esta corrupção e ser fiel ao Senhor Jesus. É possível ser vitorioso. É possível ser vitorioso. Não é por acaso que em alguns lugares no texto bíblico Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, é possível ser vitorioso. É possível, sim. Paulo foi, Timóteo foi e outros tantos. Ainda que 99 se corrompam, se vendam, negociem Jesus, mas um permanece fiel. Então temos o testemunho. É possível ser vitorioso. Permanecer vitorioso em Cristo. Em outro lugar, onde Jesus faz uma pergunta igualmente arrasadora. Quando o Filho do Homem, Jesus, retornar, ele diz, porventura, achará fé na terra? Uau! É o nosso tempo. Ele está mostrando a aflição que iríamos enfrentar. Mas onde é que está a aflição mesmo? Onde se sofre mesmo? Somente há sofrimento de fato onde não se é fiel a Jesus. Nós vamos ter muitas decepções ainda, mas muitas. Imagina o apóstolo Paulo, quanta decepção com aquela equipe que ele preparou. Gente que ele levou. A Jesus. Imagina, nas horas de dormir, vinha a mente dele, Joaquim, Pedro, Manuel, José, Filomeno, Trifone, Rosa, Joaquim, Mariana, e vai. Todos estas andaram comigo, andaram com Jesus junto comigo, mas trocaram Jesus amando o presente século. Crescimento extraordinário que você vê por todos os lados. A movimentação evangélica fantástica.
o empreendimento para produzir empresas e grande fonte de lucro, que uma série de empresas seculares já descobriram que o melhor negócio hoje é investir no gospel. Invista no gospel e você terá um lucro financeiro grandioso. Há donos de editoras evangélicas que são ateus, tanto norte-americanos e também no Brasil. Ateus, satanistas. Por quê? É um mercado estratégico. 40 milhões no Brasil e outros que também se chamam cristãos. Agora você imagina que a gente toma a leitura destas cartas e vai buscar os discípulos de Jesus Cristo. Jesus disse para os primeiros, os 12, deles ficaram 11, para irem fazerem discípulos, não evangélicos, não crentes, fazerem discípulos de Jesus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor para sermos ajudados a sermos discípulos, podem ter certeza, da noite para o dia, esta multidão de evangelhos no Brasil seca-se, assim, ó. E uma coisa é nós crermos intelectualmente, saber que o conteúdo que está na revelação de Deus é verdade, intelectualmente verdadeiro. E outra coisa é crermos em nosso espírito. Totalmente diferente isto. Então estas cartas a gente lê, carta de Timóteo, imagina. Isto é carta para falar de pastores, para pastores líderes. Não é. É carta para falar para o Senhor equipar os discípulos de Jesus Cristo. E Timóteo, e a gente imagina, isso é para gente velha, essa carta é para velhos, né? E para pastores. Timóteo era um jovem e é um modelo. Um modelo de discípulo de Jesus. Estas cartas são preciosíssimas. Você diz, o ministério de Timóteo, todos os discípulos de Jesus têm o ministério. Todos. Se não é discípulo de Jesus, também não tem nada para fazer. E tem um montão de gente fazendo 1001 coisas na máquina funcional da religião e da religiosidade evangélica, da religião evangélica e da religiosidade evangélica, uma multidão de pessoas fazendo tantas coisas, sendo sustentados por isso em congregações locais e em uma grande variedade de empresas, mas que nada tem com Jesus. É uma quantidade muito grande de gente, com as mais variadas funções, títulos de pastor, de profeta, de mestre, de apóstolo, de músico, de cantor, de adorador e de tudo mais, que nada tem a ver com Jesus. Tem aparência de piedade, mas negam-na através da sua conduta. Então o Senhor nos diz que nos últimos dias isso iria se multiplicar. Aí eu me encontro conversando com o apóstolo Paulo e até com Jesus, e ele vivendo esta realidade no começo da igreja, no nascimento. E digo, Senhor, e agora no acabamento? Quando tudo que o Senhor disse que iria ocorrer haverá de acontecer. Mas a palavra é viva. Então você ouve umas coisas dessas e diz, esse negócio de evangelho só aumenta o fardo sobre mim, só me aumenta o peso, só me angustia. Eu procurei isto para encontrar alívio, para encontrar descanso, e que faça eu ouvir confrontos e acusações. É isso que a Bíblia faz conosco, do começo ao fim. Qual o propósito? Para que nós reconheçamos a nossa verdadeira condição e realidade. Depois disto, esta confrontação passa a ser vida e alegria e gozo em meio a
todas as aflições, e as aflições verdadeiras se tornarão até deleites. Você imagina uma pessoa que é acometida de algumas bactérias e o médico diz: olha, não há outra alternativa para esse caso, senão uma criança, um bebezinho, se não tomar Benzetacil. Alguém que já tomou Benzetacil? Eu nunca tomei, graças a Deus. Mas já vi tomar. Dizem que é uma dor terrível.